que a capivara é um animal tão especial, hein? A capivara é um animal especial para o Meteoro. No começo do canal, uma capivara levava as mensagens de vocês pro cara mais simples, quando ele se sentia sozinho e meio para baixo. Tudo que eu quero ver é ver você aparecer. Capivara carteira, capivara carteira. Capivara carteira. A Capivara Carteira não era um filme da Sessão da Tarde, mas também se juntava com uma galerinha do barulho para aprontar altas confusões. No universo Meteoro, a Capivara Carteira já foi confundida com um ser extraterrestre. É um exercício simples de lógica que comprova o que Varginha viu em 1996 foi a Capivara Carteira. A Capivara Carteira até já entrou numa batalha com o Mega Man. A capivara é tão especial para o Meteoro que a gente até já fez um vídeo sobre capivaras. E por algum tempo era a capivara que aparecia para fechar um vídeo do Meteoro. A relação do cara mais simples com as capivaras é bem mais antiga. Quando o cara mais simples gerenciava as mídias sociais da prefeitura de Curitiba, ele foi responsável por transformar a capivara em um símbolo da capital paranaense. Se souber aproveitar, vai conseguir levar a vitória. Isso ficou claro no momento em que uma capivara bebê entrou dentro do gol brasileiro para aproveitar a refeição que nós colocamos lá para ela. Capivara bebê, por que será? Porque o Brasil está apenas nascendo nesse torneio, tem muita coisa pela frente. Olha a bola tocada, virou passeio! Mas a capivara não é importante só pra gente do Meteoro e pra cidade de Curitiba. Sem as capivaras, a história da biologia talvez fosse bem diferente. A capivara é um animal tipicamente sul-americano. Ela é encontrada naturalmente em quase toda a América do Sul. Ela só não está presente no Chile e em regiões montanhosas ou então muito frias. Os uruguaios também parecem gostar bastante das capivaras. Ela é homenageada na moeda de 2 pesos do Uruguai. Aliás, o que chama a atenção nas capivaras é o peso delas. A capivara pode pesar quase 100 quilos, sendo o maior roedor vivo atualmente. Tudo bem que alguns roedores já extintos eram ainda maiores que as capivaras. O maior de todos foi a pacarana gigante, que viveu aqui na América do Sul há cerca de 3 milhões de anos. Ela era quase do tamanho de um hipopótamo e pesava cerca de 1 tonelada. Mas isso não tira o brilho das capivaras. A capivara é um animal tão diferente que os primeiros europeus que chegaram aqui na América não sabiam direito que bicho era esse. Seria um rato gigante? Ou será que eles confundiram com um cachorro de uma raça diferente? Nada disso. Os primeiros europeus acharam que a capivara era um tipo de porco selvagem que vivia na água. Linneuzinho, o pai da taxonomia, chegou a colocar as capivaras no mesmo grupo dos porcos e javalis. Ambos faziam parte do gênero Sus, que significa porco em latim. Confundir uma capivara com um porco, tudo bem. Olhando de longe, no escuro e sem óculos, a capivara até que é parecida com um javali. Mas em 1784, a Igreja Católica foi ainda mais longe. Ela declarou que a capivara era um peixe. Você deve conhecer a tradição seguida pelos cristãos de não comer carne durante o período da quaresma, mas só não pode comer carne vermelha, como de mamíferos e aves. Outras carnes, como as de peixes, estão liberadas. Os primeiros europeus que chegaram nas Américas perceberam que a carne de capivara era muito consumida pelos povos nativos. E como as capivaras passam boa parte do tempo na água, os europeus mandaram uma mensagem para o Vaticano perguntando se a capivara poderia ser considerada um peixe para ela ser consumida durante a quaresma. Na mensagem, os europeus apenas descreveram a capivara como um animal que parecia um porco e que vivia na água. Sem nunca ter visto uma capivara, o Vaticano cedeu ao pedido dos europeus e declarou que a capivara poderia sim ser considerada um peixe.
Na Colômbia e na Venezuela, a carne de capivara é até hoje muito apreciada durante a quaresma. O nome científico da capivara mudou, mas ainda é relacionado com todas essas confusões feitas pelos primeiros europeus que chegaram aqui. Já o nome popular, capivara, vem do tupi e significa algo como comedor de grama, um termo muito mais apropriado que o dado pelos europeus. As capivaras são roedores herbívoros, que se alimentam principalmente de gramíneas. Fazer a digestão de um monte de fibras vegetais não é tarefa fácil. Por isso, as capivaras também praticam a secotrofia. Esse processo também acontece com outros herbívoros não ruminantes, como coelhos. As fibras que a capivara não consegue digerir voltam para a parte inicial do intestino grosso, chamada de ceco. No seco, essas fibras fermentam com a ajuda de bactérias, se tornando um bolo rico em carboidratos e proteínas. Esse bolo nutritivo é chamado de secotrofo, e só tem um lugar por onde ele pode ser eliminado, pelo mesmo buraco por onde saem as fezes. Após serem eliminados, esses bolos nutritivos são ingeridos novamente pelas capivaras. Mas esse bolo secal é diferente do bolo fecal. Por isso, se um dia você ouvir alguém acusando as capivaras de comerem cocô, não é verdade. São secotrofos, não fezes. As capivaras também adoram água, podendo ficar submersas por alguns minutos. Como elas não possuem glândulas de suor bem desenvolvidas, elas passam boa parte do tempo na água para regular a temperatura corporal. As capivaras também usam a água para namorar, para fugir de predadores e também para se alimentar de certos tipos de plantas aquáticas. As capivaras possuem algumas adaptações para esse modo de vida semiaquático, como membranas entre os dedos das patas que auxiliam na natação. Os olhos, nariz e ouvidos ficam localizados numa mesma linha, mais ou menos no topo da cabeça, permitindo que elas observem o que está acontecendo ao redor delas enquanto elas nadam. As capivaras são animais sociais, vivendo em grupos de 5 a 15 indivíduos. Esses grupos possuem um macho dominante. A maior parte das cópulas que ocorrem em um grupo de capivaras é entre as fêmeas e esse macho dominante. A comunicação entre as capivaras é feita principalmente de maneira química, por meio de odores produzidos por uma glândula nasal, que é mais desenvolvida nos machos, e também por uma glândula anal. As capivaras também se comunicam por sons. Esses sons são importantes para alertar os outros membros do grupo sobre possíveis perigos e também para fortalecer laços sociais. Dentro de um grupo, cada capivara emite um som único, que parece funcionar como um nome próprio para que ela não seja confundida com um invasor pelos outros membros do grupo. As capivaras não interagem só com outras capivaras, elas também interagem com outros animais, principalmente com aves. Algumas aves se alimentam de moscas e carrapatos que importunam as capivaras. Elas parecem adorar isso. Olha só a cara de satisfação dessa capivara. Essa capivara até virou de barriguinha para cima para um abutre comer os carrapatos dela. As capivaras também funcionam como puleiros e até caronas para as outras aves. As garças podem utilizar capivaras como barcos para capturar peixes. Parece até história de pescador. A capivara também é conhecida por ser o animal mais amigável da natureza. Por algum motivo, outros animais enxergam as capivaras como confortáveis cadeiras ou mesmo como divertidas caronas. Existe até um site chamado Animais Sentados em Capivaras. As capivaras não costumam ser agressivas. Alguns grupos costumam ser mais dóceis do que outros. No município de São Pedro do Butiá, no Rio Grande do Sul, um agricultor até conseguiu domesticar um grupo de capivaras. Os mamíferos são dóceis e, como cachorros, muito amigos de quem oferece tanta atenção. Ainda não existe nenhum artigo explorando mais a fundo essa docilidade das capivaras. Em um estudo publicado em 2014, cientistas compararam o material genético de roedores dóceis e roedores agressivos. Os cientistas encontraram variações em 5 genes que faziam com que os roedores mais mansos se comportassem de maneira diferente dos roedores selvagens.
Esses genes estão envolvidos no desenvolvimento do sistema nervoso dos roedores. Compreender melhor a função desses genes pode nos ajudar a entender a mansidão encontrada não só em roedores, como as capivaras, mas em outros mamíferos, como cães e gatos domésticos. Mas não se engane, as capivaras também têm lá seus dias ruins. Assim como a capivara carteira perdeu a paciência com o Mega Man, uma capivara selvagem também pode se encrencar com outros animais, principalmente quando ela sente que os filhotes dela estão ameaçados. Uma cadela foi mordida por uma capivara em Juiz de Fora. A criança de 5 anos, mordida por uma capivara em Balneário Camboriú, continua internada no Hospital Pequeno Anjo. O cão de uma moradora morreu depois de ser mordido por capivaras e ela também ficou ferida. Mas esses casos são exceções. O que acontece na natureza é justamente o contrário. As capivaras é que são atacadas por outros animais. A capivara é um bicho tão especial que essa relação das capivaras com predadores naturais chamou a atenção dos dois maiores naturalistas de todos os tempos, Alexander Humboldt e Charles Darwin. Humboldt é o maior naturalista de todos os tempos. Ele foi um dos primeiros a explorar a natureza e não os povos das Américas. Humboldt também ficou meio confuso com as capivaras. Ao ver as capivaras na água, Humboldt chegou a achar que elas eram predadores vorazes que se alimentavam de peixes. Enquanto navegava pelo rio Orinoco, Humboldt também ficou encantado com a relação das capivaras com os predadores. Humboldt escreveu: a ausência do homem permite aos animais prosperarem com abundância. As capivaras se reproduzem rapidamente, mas na terra são caçadas por onças e na água são devoradas por crocodilos. Sem esses dois poderosos inimigos, o número de capivaras teria explodido. Humboldt estava certo. Tudo que é demais faz mal, inclusive capivaras. As populações dos principais predadores das capivaras, como onças, pumas e lobos-guarás, vêm caindo drasticamente nos últimos anos. Sem predadores, as populações de capivaras crescem rápido, enquanto o habitat natural delas diminui pela expansão de cidades e áreas agrícolas. O resultado disso é que as capivaras passam a ser vistas como um problema em algumas regiões, principalmente quando elas encontram um farto banquete em áreas agrícolas. E se no passado a expansão da agricultura foi a principal ameaça às capivaras, hoje é justamente a agricultura quem mais sofre com a proliferação. Esse ano, Dona Muntarra já perdeu 50 toneladas de milho no campo. Agora, Dona Muntarra, tanta capivara por aqui não é porque a senhora destruiu a mata nativa, não? Não, inclusive eu faço questão de mostrar para vocês, no nosso sítio tem 50% de mata ciliar. O problema, Dona Montarras, é que os predadores naturais das capivaras precisam de extensas áreas preservadas para sobreviver. Um pequeno fragmento isolado em uma propriedade rural não é suficiente para restabelecer esse equilíbrio ecológico. Por meio de Humboldt, o jovem Charles Darwin também se interessou pelas capivaras. Darwin fez algumas anotações enquanto lia os relatos de Humboldt sobre onças e jacarés predando as capivaras. Que carnificina frequente na magnífica e calma paisagem das florestas tropicais. Mostrar como os animais caçam uns aos outros, que verificação positiva. Isso dá luz a uma teoria que talvez eu possa trabalhar. E Darwin trabalhou nessa teoria que tinha como foco a luta pela sobrevivência. Isso deu origem a nada mais, nada menos que a teoria mais importante das ciências naturais, a teoria da evolução. Quando veio para a América do Sul, Darwin pôde ver uma capivara com os próprios olhos. As capivaras até ajudaram Darwin a amadurecer as ideias dele sobre a evolução. Em 1839, Darwin escreveu: olhando para a fauna e os fósseis da América do Sul, é possível confirmar a lei de que os animais existentes têm uma estreita relação com espécies extintas. Vemos essa relação entre as capivaras e o extinto toxodonte gigante. Darwin estava parcialmente certo. Os animais existentes hoje possuem sim uma estreita relação com espécies extintas. Isso só faz sentido à luz da teoria da evolução.
Mas os toxodontes não são tão próximos assim das capivaras. Na verdade, os toxodontes são mais próximos evolutivamente dos artiodátilos do que dos roedores. E você sabe quem faz parte do grupo dos artiodátilos? Ele mesmo, o porco. Aquele que te dá o sol! Por todos esses motivos é que as capivaras são tão especiais. Elas fazem os nossos dias e os dias do cara mais simples mais felizes. Ajudam aves, servem de alimento para predadores importantíssimos para o equilíbrio ecológico do nosso continente. E até inspiram grandes teorias científicas. E ela faz tudo assim, sempre com esse semblante que nos dá a certeza de que os dias ruins sempre passam. Obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é o dia do Vladimir, que faz uma homenagem para Joyce. O Vladimir diz: moça, já aconteceu de quase tudo entre a gente, mas até nos atritos era de pé no respeito e no diálogo. Com você me construí um homem do qual me orgulho muito e que tem muito carinho por todos os passos que demos juntos. Eu falho bastante, eu sei, mas transborda desse moço disposição para viver e partilhar muita coisa contigo ainda. Eu quero partilhar a vida boa com você, mas quando ela não tá tão boa também, assim como precisa ser. E aí no fundo a gente ouve uma música do Vladimir em homenagem a Joyce. Olha, mulher, como é bonito ver-te assim sendo flor, que mesmo estável pelos ventos do amor, tu levas cor a todos, sejam de flor. É bonito ver-te assim sendo flor, que mesmo instável pelos ventos do amor, tu levas cor a todos, sejam de flor.